Ahn, Linda. Então, daí, enfim, muito importante o processo de capoeira dentro do nosso processo de trazer também essa discussão para, com todo respeito, para dentro da capoeira, porque existem processos de... Porque eu vejo assim, que a capoeira também é um processo de resistência, né? E a gente existir, e o nosso gênero também é um gênero que resistiu, né, todo esse processo histórico, né, o gênero trans, o gênero não é conhecido como hegemônico, pensando em corporeidade, né, pensando em ancestralidade, né, eu também, assim, peço, enfim, com muito respeito, eu tenho, assim, eu fico pensando assim, os gêneros africanos não eram esses gêneros cisgêneros, como os europeus impuseram para a gente, né? Então, é exatamente isso que eu acho que a gente vem para pensar em construir outros processos de vida. E a capoeira, para a gente, tem sido muito importante. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de você, Mari Angola, Puma Camille. Mari Angola, já falei, né? A mãe é uma trinel, que também é da escola do mestre Topete, que ajudou a gente a construir todo esse processo. É a minha professora de capoeira Angola. E Puma Camille, que é uma mana que está trazendo uma discussão, que é uma mana capoeirista, e que vem, né, dentro desse processo também de resistência, uma mana que não se, enfim, que traz uma outra corporeidade dentro desse processo da capoeira e também traz um outro assunto que tem tudo a ver com a gente, que é a questão do Vogue, né? Desse processo de resistência também que foi construído nos anos 70, 80, 90 pelas pessoas trans e que também tem todo a ver com a capoeira no sentido de que é um processo de aquilombamento, né? Porque veio das travestis negras, né? Então, de a gente se estar lá construindo um processo corporal, um processo de acolhimento, né? De estar dentro daquele quilombo das manas do Vogue, e enfim. Aí acho que você pode falar melhor para a gente sobre o Vogue. E é isso, mestre Topete, que é o nosso mestre, está aqui também. Muito obrigada, mestre, por, né, proporcionar esse processo. O mestre também tem quilombo, né, um espaço que fica localizado lá no Terminal Central, que também é uma ocupação, que também tem tudo a ver, né, com a gente. Então, a gente, né, mapeando territórios, né, a gente, né, dentro desse processo, por exemplo, as travestis que são as matriarcas desses espaços da Casa Sem Preconceito e do Xirê dos Orixás, é a Dil Vasques, que é uma travesti negra, que é pai de santo. Então, a, a, a Mana da Casa Sem Preconceito, de Cristel, é uma travesti negra do candomblé. Então, esse processo de... E a gente está em Campinas, imagina, que é a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então, tipo assim, somos espaços de resistência dentro de um lugar que assassinou muitas pessoas negras, né, africanas. E imagina, devia ter muita gente trans também, né? As mulheres, enfim, todo aquele processo genocida. E aí eu queria passar a palavra, então, para o mestre, se você quiser falar com a gente, depois a Puma pode falar na sequência, e depois a Mari Angola pode falar na sequência. Tá bom? Obrigada. Vicenta, pode ir passando para a Pruma falar, aí depois a Mariana, aí depois no final eu dou meu parecer, mas eu apoio vocês em todo sentido, estamos juntos aí,
e eu estou com vocês aqui nesse trabalho, nessa resistência toda. Vamos que vamos. Pode passar a voz para o Pluma, né? Para Pluma. Aí depois para a Mariana. Aí eu dou as minhas considerações finais no final. Tá bonito, perfeito, viu? Perfeito. Obrigado, viu, mestre? Obrigado Não, estamos juntos. É uma uma iniciativa de vocês, esse evento. Eu estou aqui compartilhando e participando no que for preciso. E eu estou junto com vocês para a gente estar nessa luta, aí nessa batalha, né, de igualdade para todos e para todas. Eu acho aí, que, na verdade, a fala do mestre é mais do que essencial porque eu acho que você resume muito na sua fala o que a gente vem tentando, na verdade, existir sendo a sua fala nesses espaços, sabe? No espaço da capoeira, no espaço de todos esses aquilombamentos que vem sendo feito por todos nós, na verdade, da nossa forma, entendendo como a gente pode ser luz na cabeça de muita gente que pode entender a nossa realidade. Então, a gente se aquilomba num espaço, tenta o máximo possível ser luz à nossa volta para as pessoas e ensinar e empoderar. Eu acho que o trabalho da Vicenta, ela não falou, gratidão pela introdução, Vicenta, mas o que você faz é capoeira, assim, antes da capoeira ter nome, porque você pegar o seu saber e empoderar outras manas, sabe, com o seu saber e colocar elas em sociedade, é aprender a fazer elas a jogar o jogo da vida. E a capoeira com o nosso corpo, quando o nosso corpo ele se expressa, o objetivo nunca foi lutar. O objetivo, eu acho que é mais nesse lugar que eu tenho a construir nessa conversa, que é como eu consigo definir o que o nosso corpo faz dentro da roda. Por muito tempo, eu aprendi a capoeira assim como a gente é construído em sociedade com o nosso gênero ou nossa sexualidade, que existe formatos e quadrados e nomes pré-determinados que a gente precisa escolher e em qual deles a gente se encaixa melhor. Mas, na verdade, não está falando sobre nossa singularidade. Então, o nosso gênero, nossa sexualidade, ele é a reprodução de um grupo que entendeu que a gente pode viver dentro disso. Então, esse grupo se aquilomba dessa forma e entende isso, e a gente reproduz sem questionar. E a capoeira é esse corpo rebelde que questiona o sistema. E ser travesti é esse corpo obediente que não é homem, não é mulher, é um gênero travesti que resiste há milênios. Então eu acho que tudo isso conversa nessa rebeldia e nesse processo até a questão da capoeira, como a gente aprende a trocar ideia com o nosso corpo ali. E é o que você está fazendo, viu, Vicenta, na vida, sabe, empoderando muita gente, colocando essas pessoas para se mexer não só com o corpo, mas com a mente, se espiritualizar. E a capoeira faz esse processo, ela entra na sua vida assim só para fortalecer mais ainda. Então a Mari chega assim só para fortalecer mais os nossos caminhos e saber e poder contar com a importância das pessoas que representam esse saber vivo, esse livro vivo, que eu acho que é a força e o poder que os mestres de capoeira têm dentro desses espaços. E poder contar com o senhor também aqui, mestre Topete, é muito poderoso, sabe? Legitima muito a nossa conversa, porque isso ganha um poder de força dentro da comunidade, dentro até dos nossos saberes. Porque se um mestre de capoeira com toda uma vivência apoia isso, a gente realmente está indo para um caminho certo, para um caminho que pode, na verdade, mudar a perspectiva sem perder o que a gente chama de ancestralidade. Então, a gente pode pensar outras formas até de comunicar na roda de conversa, de comunicar com os nossos cantos, de comunicar com os nossos corpos e de comunicar com tudo, na verdade, que, inclusive, até muito pouco tempo atrás era incomunicável. Então, existiam corpos e corpas que não estavam conversando ainda, e as poucas pessoas, voltando para a parte que eu gostaria de falar, né, e os poucos corpos e corpas que são desobedientes, que fugiram à norma, quando eles conseguem encontrar esse lugar de conseguir estar dentro da lógica da capoeiragem, ao mesmo tempo, ele já aderiu tanto àquelas mazelas, aquelas dores, todas as questões sociais, que ele acaba aderindo o que era para ele estar. Então, mais uma vez, o sistema conseguiu moldar mais uma pessoa. Então, muitos corpos
LGBTs na capoeira, quando eles conseguem ascender esse lugar, de alguma forma esses corpos estão reproduzindo tudo o que foi dito que era certo e não o que era errado. Então, no final das contas, estamos reproduzindo a história de outros mestres geniais. Eu preciso honrar a história de todos esses mestres, que na verdade muitas pessoas precisaram até morrer para a gente estar aqui. Mas eu acredito que outras formas de comunicar com o corpo, elas cabem na capoeira, e aí que entra o Vogue na minha história, que é uma linguagem da qual utiliza de todos os elementos que a capoeira, o hip hop, o break dance, o jongo, o maracatu, o coco, ele busca do mesmo lugar. Coincidentemente, essas duas lutas são geridas por um cantador, pelo um ritmo, precisa de duas pessoas para acontecer, precisa daquelas pessoas em volta dando energia e precisa de um lugar chamado ball, que é a nossa roda de capoeira. Então, tudo que acontece parte do mesmo lugar, do canto e do retorno. Então, tudo parte do mesmo lugar, e eu vejo como essa manifestação, as pessoas são livres para expressar o que elas são. E, na verdade, esses corpos são corpos que não estavam falando na capoeira. Então, são corpos que, na verdade, a gente não sabe como se mexe. A gente traz esses corpos, entram na capoeira, mas, de alguma forma, são colocados para se movimentar como a história diz que é certo. Então, todas as maneiras de se movimentar desde sempre, que não são questionadas capoeiristicamente, elas são trazidas de mestres, sim, que trouxeram a capoeira para até onde a gente conseguiu entender e dar nome para tudo, para golpes, para gingas, para tudo. Tudo existia um nome. Mas muito tempo atrás, essas coisas não existiam nome, elas só aconteciam. O nosso corpo só entendia e a gente entendia esse ritual. O nome foi cada vez mais para a gente conseguir dividir, para a gente conseguir fazer com que o outro entenda, e a capoeira cada vez mais foi entrando neste lugar do nome, do certo e do errado, do registro. E o Vogue, ele traz, na verdade, uma outra perspectiva da mesma coisa. Então, quando a gente consegue unir esse corpo que pode fazer tudo ao mesmo tempo, dentro da mesma lógica da capoeira, aquela capoeira que, na verdade, não precisa, de fato, estar com o bumbum no chão, com o cotovelo no chão, com a barriga no chão, mas uma capoeira que possa movimentar o corpo de uma forma, com conexões, com todas as posições diferentes. E eu tenho descoberto cada vez mais na comunidade LGBT uma outra forma, uma outra linguagem de corpo que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca. Em toda a minha história de capoeira, eu acabo conhecendo outros movimentos e eu acabo entendendo uma semelhança muito grande em todas as conexões, ataques e as maneiras disso ser trazido para a capoeira. Eu quero muito poder compartilhar isso com o mundo da capoeira e cada vez mais compartilhar a capoeira com este mundo e entender como que o futuro pode acontecer em conjunto. Cada vez mais. Então, essa é a minha proposta de corpo. Eu gostaria também muito de, no final dessa conversa, convidar as pessoas para entender um pouco mais do corpo nestes lugares, dentro da lógica da capoeira, usando o que o Vogue faz eu acessar no mínimo. Bafíssimo. É sobre então, isso, né? Eu vou passar a palavra para a Mari. Eu tenho certeza que a Mari vai conseguir construir muita coisa, muita coisa. E, na verdade, para a gente aterrar também, eu viajo. Às vezes eu preciso aterrar também na capoeira. Uhum. Obrigada aí pelas palavras, todas as pessoas aí, a presença também, né, de pessoas muito importantes para nós. Obrigada aí, meu mestre, por comprar sempre essa treta, né, de estar presente, de acreditar, de estar junto, de refletir, de crescer junto com as pessoas, né? E isso, enquanto você está crescendo, os outros, você está levando todo mundo com você, isso é maravilhoso. Eu só agradeço a Vicenta aí, arrasou pela proposta. E, Puma, que oportunidade maravilhosa, que privilégio de estar poder trocando com você, para além da roda da capoeira, né, outros encontros. Né? Quando a gente trocou uma ideia sobre o que a gente ia fazer, eu evidenciei bastante essa ideia do encontro. Né? O que a roda nos proporciona é se encontrar.
né? E quando a gente se encontra, a gente troca impressões, a gente dialoga com o corpo, com as ideias, com as palavras, com os sentimentos, né? E o encontro, ele gera outros conhecimentos, outras ideias, gera mais encontros, né? É sempre multiplicador, assim. Quero agradecer a presença dos meus alunos, minhas alunas, amigas, agradecer muito a presença da Casa Sem Preconceitos aí, axé para nós, cada uma e cada uma de vocês. Quando você traz, Puma, essa ideia do diálogo que se pode travar entre diversas expressões, né, que possuem a mesma origem, quando a gente pensa em capoeira, vogue, coco, maracatu, hip hop, pensando em África, né, eu peço licença até para falar sobre isso, apenas como capoeirista mesmo, né, eu lembro muito, vou saudar aqui uma mulher maravilhosa, né, nesse dia especial, que se chama Beatriz Nascimento, uma historiadora que faleceu defendendo uma amiga de uma violência doméstica, que escreveu coisas maravilhosas, escreveu sobre o que sentia, escreveu sobre o que pensava, né? Ela não era uma simples acadêmica, ela era uma guerreira aí da vida, do corre. E ela falou bastante sobre os espaços criados pelas pessoas negras, né? Para que se pudesse existir, né? Se pudesse praticar a própria existência, né? Então, o quilombo e todas as formas, né? O aquilombamento, né? O grande legado, né? Um dos grandes legados que a comunidade negra nos deixa para a humanidade, né? E que por ter essa essência, né, de ser algo para todas e para todos, que a capoeira chega em mim, né, e chega em cada um aqui que se oportuniza, né, tá dentro dela, assim, vivenciando. Independente do meu percurso de vida, que também permite chegar à capoeira, né, não foi na academia, foi na rua, e que eu tive a grande sorte de conhecer meu mestre lá atrás e ser essa pessoa que todo mundo aqui, alguns de vocês ou a maioria conhece, né, uma pessoa que abraçou, né, quem está na rua abraça mesmo e acolhe, representante mesmo da capoeira, essa ideia do abraço, do colo da capoeira mesmo, né, pegar as pessoas que estão buscando espaços para existir, estão buscando espaços que consigam olhar para os outros e se reconhecer nesse espaço. Porque quando você não se reconhece nos lugares, que é essa ideia que Puma trouxe também, Puma, sobre a gente está só reproduzindo aquilo que nos oferecem, né? Nos oferecem um certo, nos oferecem uma verdade, nos oferecem uma caixa, um conceito, né? Exatamente. Jeito de ser. E aí você encontra um lugar onde você consegue ser você, ou Exatamente. até, melhor ainda, encontrar um lugar em que você consegue construir esse percurso de encontro consigo mesmo. Né? Porque é uma busca, e é muito difícil. Primeiro você entender que você tem que desfazer de muitas coisas, né? Você tem que deixar para trás essa concepção de si que é construída pelos outros, né? E aí você encontra um lugar. Nem sempre a capoeira vai ser esse lugar, né? A capoeira, ela é a entidade. Mas os espaços de capoeira são feitos por seres humanos, né? Nem sempre eles vão ser espaços de transformação, né? Estou apontando aqui a humanidade das coisas também, né? Tem espaços que eles vão manter as coisas como elas são, vão manter o sistema como ele é, né? E outros não, outros são em potência transformadores. Nada está pronto. A capoeira pode estar, mas a gente não está. Então, é muito bom encontrar um lugar em que a gente cresce, se constrói, se permite e tudo, né, caminha, né, conspirando uma construção coletiva. É óbvio que essa potencialidade vai trazer os conflitos, vai trazer a contradição, mas a capoeira já ensina a gente a viver com isso, né? Não é
culpabilizar ninguém que te derruba na roda, mas é pensar que o que você vai fazer depois que caiu, o que você vai fazer para não cair, o que você vai fazer para cair bonito, né? Tipo, porque você vai cair, é inevitável, você vai sempre encontrar alguém, né, que vai te superar nesse sentido e que você não vai conseguir se superar, né? E essa troca é um espaço que representa esse encontro, né, de troca de habilidade, de pensar a vida lá fora dentro da roda, né? Eu tenho pensado essa roda. Ai, que lindo, Mário. Então, quando você traz, Puma, essa conexão com outras artes, isso é África, e a gente não pode tirar, né, nenhuma conexão que não tenha. A África é o berço da humanidade, todo mundo veio de lá, né? O que a gente tem que se colocar como pessoas, né? Bem, qual é o meu papel no meu percurso de vida? Não é o meu papel social só, mas para que eu nasci, entendeu? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? O que eu vou fazer até o dia que eu morrer? Porque a gente vai embora também. E as coisas vão ficar, principalmente a capoeira, né? Principalmente a arte, a cultura, o quilombo, a resistência. Como mulher, né, cis, camarada aí das minhas manas travestis, professora delas, né? Na verdade, quem me acolheu foi vocês, né? Foram vocês que me botaram no colo, sabe? Que me levaram para um espaço de resistência, né? É a capoeira que está me levando também, né? É a capoeira que está me indicando para onde é que eu devo ir também. E me conectando com essas pessoas da hora que estão aí presentes e outras tantas. Como mulher cis, branca na capoeira, eu tenho duas coisas assim que eu levo comigo, meu cotidiano, e eu compartilho com meu mestre, compartilho com meus alunos, minhas alunas, como espaço de resistência, né? Uma é a responsabilidade, né? Responsabilidade de assumir o meu racismo, responsabilidade de assumir não reproduzi-lo, responsabilidade com a capoeira como cultura preta, né? De não embranquecer os espaços, apesar de que a minha presença embranquece. Entretanto, qual é, né, o meu limite com isso, as linhas tênues aí entre embranquecer e ser também influenciada por essa cultura, né? Responsabilidade com meu mestre, cuidar do pilar dessa cultura, cuidar de um homem preto, cuidar como núcleo, né? Até onde vai meu protagonismo, né? Meu protagonismo tem que servir à capoeira, né? Como professora de um núcleo, como tendo um grupo comigo, né? Eu devo isso a ele, como ele sendo representante dessa capoeira, dessa entidade. E humanizando essa entidade também, né? As pessoas carregam esses conhecimentos, são as pessoas que carregam, essas pessoas comem, dormem, né? Amam, odeiam, sentem, então a gente precisa estar ali apoiando, né? Como ele é o meu suporte, eu pretendo construir, ser esse suporte dele, né? E, por outro lado, também, outra questão que eu levo para mim é a ação direta. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer por onde. Não só detectar e assumir essas responsabilidades, mas fazer acontecer, né? Então, a autonomia que meu mestre proporciona de eu ter um espaço, né, de capoeira, é fazer esse diálogo com o mundo, né? E pensar que quando Pastinha falava que o que a capoeira é mandinga de escravo com ânsia por liberdade. Que ânsia é essa? Eu tenho essa ânsia por liberdade. Meu mestre detectou isso. Meu mestre abre espaço para quem busca essa liberdade. Né? E que liberdade é essa? A gente não é livre sozinho. Enquanto um estiver aprisionado, ninguém está livre. Então, a gente precisa construir esses espaços de diálogo, de acolhimento, como o ateliê como os espaços de capoeira, alguns podem ser, em potencial, né? E como esse diálogo que a gente está travando aí também com outras culturas, que se afinizam e possuem a mesma origem, né? Que é o vogue, o hip hop, o coco, o maracatu, e assim vai. Então, eu peço licença aí para todas e todos, nesse dia lindo, com essa galera linda, para a gente fazer essa dinâmica aí que Puma propôs, né? Enquanto a gente conversa, ele vai trazendo algumas questões para a gente do corpo, depois eu também vou trazendo, Vicenta, mestre, o pessoal que quiser trazer questões aí, vamos colocando. Tá iniciado e disparado o caos aí. Bora!
Ai, Mari, como você é maravilhosa, gente. Eu fico passado. Você que é, amor, hein? Eu, nossa, só queria colocar um adendo maravilhoso, só para Vai, fechar. arrasa. Eu tenho notado, nossa, você fecha com a palavra, acho que fica tudo tão desenhado quando você fala. Realmente a capoeira existindo, o grupo, o propósito de quem está na roda, de quem está tocando, a figura do mestre, a figura das duas pessoas, como os nossos sentimentos podem ser guiados ali com aquele diálogo de corpo da capoeira. Eu sempre que estou falando da capoeira, estou falando desse espaço enquanto o movimento roda. E você traduz isso para esse espaço vida. Você fala amplo, você consegue trazer isso muito grande, uma perspectiva que cada vez mais eu estou entendendo no meu corpo, porque por muito o seu processo de chegar na capoeira, ele foi muito no sentido, muito de dentro, muito de entender essa comunidade, e eu vim no processo acadêmico de entender o quadrado, que aqui é o certo, aqui é o errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Movimento assim, esse é o movimento assado. Então, isso tudo ficou tão impregnado na minha cabeça. E as pessoas que eu tenho acessado com as viagens, com as oportunidades, são pessoas que buscam este lugar da vida, não só na capoeira. A capoeira só reflete como elas estão buscando um lugar para se afirmar, para se entender. Então, às vezes, estar num quadrado pode parecer confortável, porque, na verdade, você faz parte de uma comunidade de pessoas que também estão buscando essa comunidade. E na capoeira, como você falou, é um espaço em potencial para a gente conseguir se fortalecer. Mas, às vezes, este ponto, este específico ponto do corpo, que é o ponto que eu percebo que pode ser o ponto-chave para travar a gente. Que é um ponto que realmente, quando a gente trava o corpo, quando a gente não entende que vai para além do quadrado, para além do macro, pode ser mínimo também. E o jogo da capoeira, quando você apontou a rasteira, e olha o que eu tenho percebido e, na verdade, me questionado, que, na verdade, a lógica, não da capoeira, como do Vogue, como todas as outras manifestações afro, elas têm como objetivo coletivo, para além do uno, para além de entender eu no meu interior, o meu interior ele reflete o coletivo, então todo mundo precisa estar agindo em conjunto para que isso aconteça. Então, aquela movimentação em roda, aquele pé, aquele chute, aquela rasteira, o objetivo dela nunca é ruim, nunca é bom, não tem nome. Não é bom, não é ruim, isso está acontecendo. E quando acontece isso para chegar em você, isso é uma oportunidade de você conseguir ir além. Então o outro, mais uma vez, ele é um instrumento para conseguir levar você além. Então a rasteira, o chute, ele é aquela habilidade da vida, é o que está acontecendo na vida para a gente conseguir ir além, para eu entender além dos meus limites. E o outro é o meu parceiro, é o camarada, ele não é oponente. A gente não chama de oponente na capoeira. É camarada. É uma pessoa que está com. Então, o objetivo desse chute, dessas rasteiras, é conseguir fazer a gente entender a vida. A gente conseguir sempre ir além. A gente conseguir sempre ter esse gingado, ter esse molejo para conseguir passar por isso. Então, cada vez mais, entendendo por essa perspectiva, o ego ele vai cada vez mais sendo silenciado e o jogo da capoeira passa a transcender realmente o outro. Você louva o Deus que há em você no outro, junto com o berimbau, com o mestre, com a sabedoria de quem pode guiar, entendendo que existe sim o ego, somos humanos. Então o mestre é essa figura de experiência, que guia, direciona isso com canto, com ritmo, e isso acontece história, cada jogo é uma história muito profunda, é um diálogo que nunca mais vai acontecer, que veio para ensinar. Então, tá nesse espaço, entendendo como isso é potente e cada vez mais conseguindo fazer com que as pessoas libertem no corpo outras formas elas conseguirem chegar nesse diálogo, para entender, no final das contas, toda essa comunidade que você traz assim com excelência. Eu aprendi demais. Gratidão demais pela sua fala. Nossa, e sobre isso que você está falando, Puma, tipo, o corpo, a gente só pensa quando a gente movimenta esse corpo, porque esse corpo, ele produz esse pensamento também. Então, quando a gente quebra essa lógica aí de que a gente, lá a gente pensa, aqui a gente movimenta, né? Aí vem a capoeira e vem outras expressões, né, de origem africana, para mostrar, não, tudo está em movimento, o pensamento está em movimento, a gente está em movimento.
Então, por isso que a pessoa, quando ela não faz nada, quando ela está sedentária, ou o trabalho faz isso, a sociedade faz isso com o indivíduo, ela morre junto, o corpo definha, a mente vai junto, né? Então, quando a gente precisa solucionar um problema na vida, quando a gente precisa se movimentar no sentido de aonde eu vou buscar essa solução? Eu preciso fazer coisas que façam eu refletir sobre isso, né? A capoeira oportuniza um espaço de reflexão, né? Você não deixa seus problemas de lado para ir para a capoeira, mas muitas vezes você vai lá, né? Para poder pensar sobre esses problemas. Você não chega com toda aquela energia que está desgastante, né? Então, não são metáforas, são verdades. Exatamente. A relação tipo, a roda, ela só reflete aquilo que a gente está vivendo lá fora, né? E ela vai nos ensinar como lidar com aquilo lá fora. Porque lá fora não tem a volta ao mundo. Lá fora não tem o berimbau para poder dizer... não, aí tá bom, tudo bem, o Gunga lá, né, para decidir se o jogo termina ou não. A vida não dá trégua, né? Aí eu costumo dizer que a gente precisa aprender a virar uma esquina, né? Se for para se defender, na luz, no meio da rua, né, em olho no peixe, outro no gato. Mas se você for atacar, essa é a ideia. Então você vai na espreita, e você vai com certeza que você vai ter aquilo. Então, na vida é assim, às vezes a gente vai ter que fazer a pergunta, né? Não só responder. Então, a gente precisa saber como vai fazer essa pergunta também, né? Não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, não é qualquer momento, né? E é isso, a gente aprender a correr para não matar e não morrer, a gente aprender a ficar para sobreviver, né? E eu que agradeço aí, sempre essas trocas são muito foda. São potentes. A gente precisa de um ano aí de lives para a gente... E eu vi todo mundo ainda que está aqui, né? Para poder a gente viajar. Sem dúvidas, a gente está falando e a galera, eu tenho certeza que está indo além também. Essa galera tá cheia de coisa para compartilhar. A gente precisa fazer isso logo pessoalmente no próximo momento. Não é? Vamos continuar fazendo esses processos de live. Vamos pensar em algo além disso. Vamos sim. E aí, como a gente orienta aí, Vivi? O mestre perdeu a mão. Mário, eu posso falar? Pode. Fala, mestre. Tá me ouvindo, todo mundo? Sim, senhor. Dá licença a todos e a todas. Parabéns pela fala da Vicenta, maravilhosa. Parabéns para a palavra da Pruma, maravilhosa. A Trina Mariana, que iniciativa maravilhosa. Eu queria fazer uma colocação sobre, assim, da roda de capoeira, que eu entendo, né, através do tempo que eu adquiri, né? Eu sempre falo que o ritual, né, a circunferência, né, o ritual da capoeira são 3 linguagens. Linguagem rítmica, os instrumentos se conversam, né? Às vezes não só basta fazer o ritmo propriamente dito, mas sim os instrumentos se conversam. Aí cada musicalidade, né, tem o seu contexto histórico, cultural, religioso, geográfico, enfim, a boa, o sotaque, a forma de se tocar, e o corpo fala. Então, naquele momento da roda, gente, o corpo fala, o corpo deve falar, expressar a liberdade. E quando eu falo assim, o capoeirista está lá para jogar com o outro, não contra o outro. São o nosso povo, a nossa gente. Falamos da Mãe África, falamos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? Que os nossos mestres, os primeiros mestres que lutaram muito para deixar a capoeira até aqui, para a gente zelar, somos zeladores. A roda de capoeira é para todos nós, todo mundo mesmo. E essa liberdade de expressar, né? Eu quero, assim, que o corpo se manifeste, né? O corpo fala, vê o movimento do outro, sentir expressando, isso é muito bonito de se ver,
né? As linguagens, os cantos, o respeito, a roda de capoeira para todos, para todo mundo se chegarem, se fortalecer, né? O mundo nasce de coletividade, de coletivo. Precisamos de todos vocês e todas vocês para a gente continuar a nossa luta, né? Contra o sistema, fazer o quilombo aquilombar, sim, né? Ter os ideias, ideais, né? E deixar o corpo se manifestar, gente. Que iniciativa boa, né? Desde já, né, o trabalho da Treinal Mariana, parabéns por essa iniciativa sempre, né, Thaís, né, agregando valores de todo o povo, né, da humanidade. Parabéns a Vicenta, nossa, ela o Transmora aí, um lugar que ela ajuda todo mundo, né? Ela ajuda todo mundo, ela está aí desenvolvendo a capoeira. Obrigado por estar na capoeira também, a Puma aí, que é uma capoeirista hoje, né? Que ocupou o espaço dela bem, tá de maravilha o trabalho. É um exemplo para todos nós vocês. Isso, e a capoeira é isso, gente. É um aprendendo com a outra aprendendo, todo mundo junto, forte, deixar o corpo levar, a liberdade de cada um de vocês de expressar é muito bom. O capoeirista, ele deve se expressar na roda de capoeira, sim, né? Deixa o corpo falar. Isso aí, acontece isso quando as linguagens do ritmo estão em conexão, a linguagem do canto e o corpo fala com o outro, né? Tenta entender cada gesto, né? Cada expressão corporal, cada coreografia de cada movimento e pensar assim, de jogar com, não jogar contra. Não vou falar que isso tem capoeirista que pensa assim hoje, né? Eu não vou falar que um dia lá atrás eu não pensei, hoje eu não penso nisso, eu penso jogar com, porque todos vocês são meus irmãos, as minhas irmãs, meu povo, a humanidade, nós temos que se abraçar, juntos nós somos mais fortes, eu apoio o mesmo trabalho, o trabalho lá no Terminal Central, Escola de Capoeira Angola, é um trabalho resgate cultural mesmo, para abraçar todos, para bem chegar. Aquela roda de capoeira, a roda do gueto, né, que teve vários nomes, é uma roda de resistência, onde a gente recebe muito pessoal, morador de rua, né, na qual a gente abraça com o maior carinho. Ali tem muitos bons capoeiristas, boas capoeiristas, que são abraçados por mim a todo momento, toda hora, tem o meu respeito, né? Eu vejo assim o capoeirista, a roda de capoeira, aquela circunferência ali, todo mundo com o mesmo objetivo, de se manifestar o seu corpo através da capoeira e de cada conhecimento. Isso é válido, é óbvio, né? A gente temos que ouvir, e essa iniciativa mesmo, né, que vocês estão colocando, gente, são fantásticas, né? A capoeira, ela abraça todos, é para todo mundo, né? Está representando a capoeira, né, com o seu corpo, da forma que entender, né, o formato do seu jogo, da musicalidade. Eu me sinto assim, eu acredito muito nas 3 linguagens, ritmo, né, oral, canto e corporal, deixar o corpo manifestar. E outra coisa também importante, assim, gente, a capoeira está dentro de vocês. Eu gostaria de cada um de pensar assim e sentir. A capoeira está dentro de mim, né? Está dentro de mim, né? É importante isso sentir, né, através, assim, será que a capoeira está dentro de mim, para sentir aquele elo de conexão, aquele elo de ancestralidade, aquele elo de respeito, aquele elo de coletividade, né, e de compartilhar os saberes. É fantástico isso. Deixa o corpo expressar, seja vocês mesmo, no lugar que você esteja, tem um espaço de vocês garantido, né, eu vejo assim, e também eu vou citar, eu acho que 2 capoeiristas do século passado, né? Nem sei se chega a ser do século passado, mas muitas histórias fantásticas, as histórias facetas, né? Que
todo mundo conta, que é o Manduca da Praia, a Madame Satã, né? Que ele dentro da capoeira, eu acredito que teve outros, mas eles foram muito de resistência. Eles jogaram a capoeira com o seu corpo, né, com a sua forma. E quando ele não poderia fazer com o seu corpo, que é uma arma branca, né, que não é contra o capoeirista, contra o sistema, contra aquela pessoa que ia agredir eles usavam também as suas armas brancas, as suas na fé, né? As suas bocas de siri, que é a navalha, que é o limão, que é a faca. Então, eles lutaram por isso, ele está na história da capoeira, né? Eu gosto de ler muito Madame Satã, Manduca da Praia, eles foram destemidos, né? Ambos capoeiristas do Rio de Janeiro, e tem outros, a história da capoeira. Eu acredito na Lapa. Então, é um dos exemplos, assim, que a gente sabe que a capoeira é um lugar ali para todos e para todas, para as pessoas humanas que queiram, né, entender o seu corpo, né, a sua dança, a sua forma de expressar. Então, eu vejo, assim, que é isso. Eu admiro muito o capoeirista expressivo, o capoeirista que ele sabe entrar, e quando esse capoeirista entra, assim, né, Mestre João Pequeno fala uma coisa muito bonita, né, uma das frases dele: o capoeirista, para ser bom, né, ou a capoeirista, ou quem está jogando, participando da capoeira, que não precisa bater para mostrar que é bom, mas sim freia o movimento. E eu acredito que entra dois capoeiristas no Diário Corvadiano ali, não precisa ninguém tocar em ninguém para mostrar que é bom. Dá para entender aquela pessoa que joga com o espírito. Então, eu vejo assim, jogar a capoeira com o espírito, né? Se ela está dentro de vocês, se manifestarem, né? Porque tem muita gente que está na capoeira e a capoeira está fora dela, né? Ela está em um outro espaço, não a capoeira. Seja o que acontecer ou estiver acontecendo, entender que vocês estão ali, né? Que a capoeira está dentro de vocês, porque vocês estão na capoeira. Então, a capoeira está aí em vocês. E eu acompanho muito o trabalho da Pruma, né? A maneira de você se colocar na roda de capoeira, se expressar, é fantástica. Está de parabéns, né? Eu admiro você demais, né? Pela sua dedicação, pela essa determinação, né, eu sou capoeirista, né, e o Vogue também, e levar a sua forma de ser, né, isso, a Vicenta aí também, que nossa, ela está jogando uma capoeira, né, a Mariana está isso, e é isso, é um exemplo para todos nós. Temos que fazer mais essas rodas de conversa, tem que defender, né, essa causa, né, para todos e para todas, e a gente fazer mesmo acontecer nas rodas, nos eventos, no simpósio, né, nas reportagens, falar mesmo que a capoeira é um lugar para todos, né? Lógico, é a origem, né? A capoeira é negra, é a origem do nosso povo, porém deixou para a gente fazer, e nós somos o quê? Zeladores. Então, quanto zeladores e zeladoras, a capoeira estão dentro da gente, né? E a gente tem que deixar o corpo manifestar. Então, essa é a minha colocação, né? E aí eu deixo aqui, e eu estou muito feliz, né, de ter esse convite, de participar junto com vocês, né, para aprender. Eu quero aprender. Eu acho que uma coisa também que eu gosto muito de falar é que todos os dias a gente se aprende. A gente não podemos esquecer de compartilhar. Então, eu estou compartilhando com vocês esses saberes aí, fantástico. E é isso, gente. Pô, parabéns mesmo pela iniciativa, né? É uma luta, vamos se unir mesmo, junto e forte, vamos lutar contra esse sistema e saber que todos nós somos capoeiristas e capoeiras, né? Que nós temos que se abraçar e juntar com a mesma causa, né? Causa de liberdade do corpo, deixar entrar na roda mesmo e deixar o corpo manifestar, porque às vezes, naquele momento, quando o seu corpo está em conexão com o ritmo, com a musicalidade,
você faz qualquer movimento. Até eu falei, pô, mas por que você fez esse movimento? Esse movimento não é da capoeira. Não, não tem isso da capoeira. O seu corpo manifestou, o seu corpo está em manifesto. Eu, mestre Topete, assim, eu defendo muito, assim, o bom capoeirista, a pessoa que tem o seu espírito, o ritual. A forma, vai dançar também? Dança naquele ritmo, deixa seu corpo manifestar, porque às vezes o capoeirista, né? Lógico que a gente sabe que tem os fundamentos, cada escola tem a sua metodologia, tem as suas raízes, o legado do mestre, a minha também tem, mas naquele momento de manifesto, o corpo está em manifesto. Então, pô, deixa a pessoa manifestar. Às vezes eu falo, pô, o que ele fez? O que ela fez? Mas o que ela fez? Incorporou naquele momento um elo de conexão através do ritmo, da musicalidade. Eu acho que é perfeito, não tem mal nenhum, está se manifestando, está compartilhando com os outros, né? Agora, a gente tem que ter o limite, né? O limite, eu vejo assim, os capoeiristas muito experientes, mais graduado, às vezes já vai jogar com menos graduado, quer humilhar a ponto de deixar o capoeirista para baixo. Eu não sou muito a favor disso, eu sou a favor, assim, de compartilhar, né? De compartilhar os saberes, de compartilhar o respeito, de frear o movimento, né? Lógico que tem aquele momento mesmo que tem um jogo mais disputado, tem um jogo, mas existe um limite de respeito com o capoeirista, com a capoeirista, com o aluno, com a aluna, com a pessoa que está ali naquele círculo, né? Que aquele círculo ali, que perante aquele círculo somos todos nós com o mesmo propósito. E é isso, gente, é fantástico, né? Liberdade de deixar o corpo se expressar, expressão. Eu sou muito a favor disso, do capoeirista deixar o corpo se manifestar, a sua expressão, que o seu corpo se conectou através do ritmo do canto, né? Eu tento fazer as minhas expressões, às vezes a turma até fala do meu jogo, fala, pô, o que você fez? Falei, eu não sei, a música, o meu corpo levou aquele movimento, né? Aí a turma pode até falar, mas o que você fez? O que você fez? Aí eu só falo assim pro pessoal, assim, gente, vocês podem falar o que quiser de mim, mas eu dei o meu melhor. Então, gente, quando as pessoas falarem, criticar alguma coisa de vocês, fala, eu estou dando o meu melhor. Então, vocês estão dando os seus melhores para a cultura, para a capoeira, para o trabalho de vocês, para a sociedade, né? Eu vejo assim o quanto a Vicenta, eu vejo ajuda as pessoas, né? Procura as pessoas. Isso é uma coisa linda de se ver. E eu estou aqui mesmo realmente para somar, para compartilhar e para ajudá-las e ajudar vocês no que for preciso, né? Lógico que também eu sou novo na capoeira, eu sou um aluno, né? Mestre de lição, mas um aluno sempre, né? Eu sou eterno aprendiz, eu venho assim tentando desenvolver esse manifesto corporal e também eu estou com vocês, eu tento entender, né? Então cada dia que passa mais eu entendo isso. A capoeira com um momento de expressão e um corpo expressivo da forma que aquele corpo se manifesta, deixar se manifestar em elo de liberdade naquele momento do ritual, né? Eu sei que, lógico, tem pensamentos contrários, né? Na capoeira, por que não, né? Tem essas capoeiras, e eu também, eu respeito, né? Tem umas coisas que eu respeito, mas eu sou isso, né? De todos naquele momento somos iguais, vamos compartilhar os saberes e vamos lutar com o meu propósito, cantar e tocar, aprender e o corpo dialogar corporalmente, a linguagem corporal. Maravilha, gente, deixar o pessoal aí falar, e é isso. Eu acho que é a Nath, né? Obrigada, mestre. Eu que agradeço, você. Eu que agradeço a vocês. Trabalho maravilhoso. A Proma, Mariana, todos vocês aí. Vamos junto para cima, para a Rota Capoeira. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer se manifestar? Rafaérica, Antônia, Núbia, galera
da escola. Bruno Costa. Teve uma galera que levantou a mão. Lino levantou. Lino tá aí? Gente, desculpa, esse aqui é o Alfredo, viu? Dá licença, eu vou fechar ele lá, tá? Ele não tá deixando em paz aqui, ó. Olha. Segura esse Alfredo, Esse Alfredo aqui, ele tá se expressando, né? Ele joga capoeira também. E esqueci de falar uma coisa, fechando. A capoeira é igual o mestre Vale. A capoeira vem da natureza, né? Os animais, as plantas, os elos de expressar. Onde há vida, há capoeira também, né? Mejão Grande, palavra do Mejão Grande. Eu acredito muito, viu, gente? Que a capoeira vem da natureza, né? Da mãe natureza, que acolhe todos nós, coletivamente, que deixar expressar. Então, eu vejo muito os animais se manifestar também. Eu pego muitos movimentos, né? E os mestres antigos falam que, né, eles, né, os escravos, né, o nosso povo negro, os pioneiros, desenvolveu a capoeira através dos movimentos dos animais, das plantas, das ferramentas. Eu acredito muito nessa tese também, né, da mãe natureza. O Alfredo já saiu, pode falar, gente. Com certeza, eu vejo também muito esse processo de... Porque, tipo assim, com a questão da branquitude, a questão europeia, o ser humano se vê meio que fora da natureza, né? Essa construção. E aí, quando você vai ver as manifestações africanas, as manifestações dos povos originários aqui do Brasil, a gente vê que tudo é voltado para a terra, para o chão, faz parte disso, né? O movimento. E aí você consegue, na capoeira, assim, eu vejo que a gente consegue abrir outros lugares, assim, campos de visão. E aí eu vejo que os animais têm já essa coisa, né, da capoeira mesmo, de estar ali olhando, prestando atenção, ouvindo, fazendo parte desse todo, né? Esse é babado. Mas parece que a Mari travou, não, né? Uma não travou também. Não, tô ouvindo. Também, tô ouvindo aqui. Todo mundo tá ouvindo a Vicenta falar, gente? Dá um alô. Tô ouvindo, tô aqui, Vicenta. Vai lá, Vicenta. Eu não sei, a gente, são 20h06. A gente poderia, não sei, trazer uma corporeidade, fazer um alongamento, ou alguém que falar mais alguma coisa. A gente pode ficar com o microfone aberto. O Lino queria falar. Como que é? Eu não sei mexer aqui no Meet, gente. Eu vi, parece, Vicenta. Eu vi a Natália erguendo a mão. A Natália, eu acho que ela queria falar, vê com ela. Não sei. Ô, mestre, só estava agradecendo a sua fala. A energia, né? Tá muito bom, gente. Parabéns, tá ótimo ouvir vocês hoje. Quero só ouvir, só. Massa. Obrigada por estar aqui. Eu acho assim que, enfim, é sobre isso mesmo, a gente está aqui falando sobre isso mesmo, eu acho que é uma responsabilidade, enfim, como pessoa branca, de estar utilizando esse mecanismo de, né, ancestralidade africana, então, e de perceber também que a vida não é essa movimentação industrial, essa movimentação europeia, né? Esse processo neoliberal. Então, acho que a capoeira também ela traz esse lugar da gente sair disso, né? De se livrar disso. Então, muitas vezes a gente não entende, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai ler, por exemplo, a vida dos outros mestres, né? Que fala do ego, né? A gente estava aqui falando do ego. O ego, para mim, é uma construção europeia. Então, e que põe a gente num lugar de competição, né? Num lugar de uma desconfiada, num lugar de uma pessoa que acha que é a última bolacha do pacote. Eu vejo muito isso. Tipo, eu sou, minha história é uma história maravilhosa. Mas espera aí, a história dos outros, né? E às vezes isso se reflete muito. Eu vejo muito capoeirista, principalmente os brancos, eu não estou falando das pessoas negras, eu estou falando dessa questão
de como ser uma pessoa branca que está adentrando esse lugar, né, construído pela vida, pelo sangue das pessoas negras, e aí entra a pessoa branca lá e quer fazer branquice. É isso que eu fico muito assim, encanada, às vezes, nessa movimentação da capoeira. De colonizar mesmo, de recolonizar, de continuar esse processo de colonização. A gente vem num processo de destruir de observar isso e destruir esse processo violento, né? A gente costumava, lembra que a gente no começo, a roda é uma roda feminina, o que é, né, a roda que a gente, o que é o nosso processo, desculpa, a roda não, as aulas da Mari. Nosso núcleo, eu vejo muito que isso. É o nosso núcleo. De pensar mesmo em destruir esses processos. E agora aqui no Ateliê Transmoras a gente vem numa discussão assim da identidade. A identidade, você já pensa na identidade, ela já vem no processo encaixado. Eu tenho que ter tal, eu sou tal identidade, né? Muitas vezes a gente se utiliza da identidade para poder se relacionar com o externo, né? E daí, mas a gente também vem num lugar assim, porra, o que é a identidade? A identidade é se mais uma vez se colocar nesse lugar de o que já é preciso para ser, sabe, esse lugar europeu, esse lugar branco, né? Esse lugar de competição. Uhum. E aí a gente vem com esse lugar de pensar em destruir também esse processo de identidade. Mas que por muitas vezes é importante para a gente que é uma corpa dissidente, né? Entre aspas, estar aqui dentro ainda para poder destruir esse processo. Então, tipo, como é que a gente constrói, né, todos esses diálogos de destruição, mas porém se utilizando dessa plataforma, né? Muito louco. E a capoeira, eu acho que ela traz muito isso, assim, eu vejo muito, né, nesse processo de observando melhor, sendo mais observar, essa questão de observar para mim foi muito louca. A costura, por exemplo, tem esse ponto também de observação, né, de tipo assim, quando a gente pensa lembra que a Mari falou no começo, a gente vai para a roda para poder pensar nas nossas problemáticas, né? E a capoeira proporciona esse campo de visão para a gente, né? E quando a gente está ali movimentando, quando a gente está ali nessa manifestação, né? A cultura também, para mim, é um processo de construir respostas, né? De internalizar e sair alguma roupa, por exemplo, diferente dessa costura industrializada, que na verdade ela alienação, a costura industrializada. Você tá ali, tá proporcionando para você ser um corpo para ser utilizado pela indústria para produzir. Inclusive, a corporeidade usada pela indústria, estou falando da costura, já traz para o seu corpo um lugar, uma movimentação de alienação. Então, tá ali, aqui, né, costurando, isso já, o seu corpo já reverbera um processo de alienação orgânico, né? Então, a indústria se utiliza desse lugar. Uhum. E aí a gente tem, hoje em dia, para trazer esse processo de livre costura, de autonomia, né? De movimento circular, né? Da capoeira, né? Pensando na questão não mais do individualismo. Imagina, individualismo seria a doença do indivíduo. Mas a gente pensa também na questão da individualidade e do coletivo, né? Então, o tanto é importante a gente estar bem consigo mesma, né? Construir isso, né? E levar isso também pro coletivo, né? E trazer enfim, trocar essa energia, né? Que eu acho que é o que propõe, né? Essa troca de energia, pensar
na outra pessoa que está lá. E aí, como artista, eu penso nisso também. Tipo assim, oi, é uma individual, é uma exposição individual. Para mim, não existe mais isso. Para mim, eu acho que pensando também assim, com muito cuidado nessa palavra estética, né? Mas de trazer, porque a estética é utilizada pela indústria. Então, de repente, quando a gente também vai essa estética de, por exemplo, produção de roupa, vamos dizer assim. Fala, Vivi. Não, pode desculpa. Falar, pode. Não, é mais pegar para não esquecer, porque você está falando umas coisas muito loucas, que é muito importante. Tipo, pensar nesse lance da ressignificação, pensar na subversão, porque a gente está inserido nessa estrutura. Mas como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que a capoeira ela é bem forte nesse sentido, quando a gente pensa em situações que hoje a gente não tem condições de reproduzir, ou se reproduz nesse outro modelo, né? De escravidão que a gente vive, ou de genocídio, que assim, o caso da algema mesmo, né, e pensar a capoeira como uma dança de guerra, né, essa contradição que carrega, que a vida ela é contraditória, né, ela é tudo isso, você está numa guerra e você dança para guerrear, e por que dançar para guerrear, né, porque você precisa primeiro se armar de afeto, você precisa se organizar, você precisa estar bem para passar por uma situação ruim, né? Então, o trabalho em si, ele está dado, mas se a gente constrói a autonomia desse trabalho, né? A costura está dada, mas a gente ressignificar e subverter a forma de pensar a costura, né? É claro que eu estou viajando aqui, mas... tem uma questão muito forte, só lembrando, né, tem um livro que chama Negras Raízes, do Alex Huxley, eu não sei falar o nome dele em inglês, gente, mas é um camarada que ele demorou 12 anos para escrever esse livro, que é sobre o próprio percurso da família dele até os Estados Unidos, né, para chegar a primeira pessoa. Ele conseguiu fazer uma pesquisa que ele descobriu quem era a primeira pessoa que chegou em África e qual o percurso que ele teve, né, ele nomeou de Kunta Kinte, né, que é esse nome que está no livro. Então, uma passagem do livro muito forte é na travessia, né, e que acontece muito, isso mesmo, Cidélia, esse livro é fantástico, né, tem uma passagem na travessia em que as mulheres eram levadas ao convés, né, para poder serem estupradas, né, servir aos caras que estavam lá em cima, e uma vez a cada tempos, subiam todas as pessoas do porão para lavar com água com sal, né, lavar essas pessoas, lavar lá embaixo no porão, jogar os mortos para o mar, fazer aquela limpa, né, e aí essas mulheres que ficavam no convés dançavam e cantavam, né, em todas as suas línguas, todas as notícias que elas conseguiam traduzir lá de cima. Então, transformando em forma de guerrilha uma situação extremamente cruel, né, mas ressignificando. E essas pessoas algemadas eram obrigadas a dançar, ao mesmo tempo, né, que estavam presas, machucadas, prontas para morrer. Então, a gente pega essa situação extremamente limite, né, e pensar situações limites de hoje, né, o país que mais mata travestis, né, o país líder em feminicídio, ou que vários prêmios da desgraça que a gente tem aí para carregar, né, como a Vicenta lembrou, né, a cidade de Campinas, a última abolir a escravidão no mundo, né, no Brasil, no mundo, tipo, a gente colhe esse resquício, né, mas como a gente ressignifica, como a gente pensar a capoeira, essa mensagem de dança de guerra, né, armar-se de afeto e se organizar politicamente para a gente conseguir resistir a essas adversidades cruéis, né, para muitas pessoas, né, hoje a gente saber que a rapaziada preta aí está sobrevivendo por plena sorte, porque se sai de casa não sabe se volta, sempre foi assim, né, mas a gente está sempre chegando em situações cada vez mais limites, né, e o que a capoeira tem para nos ensinar nesse sentido, como prática de existência, né, prática de existir para resistir, resistir para existir, né, nossa, aí você falando da experiência da costura, né, a gente pode trazer para tanta coisa. Por isso que dançar, né,
é necessário para a gente poder depois levantar o chumbo. A gente sempre deve pensar que os momentos piores, eles virão, mas a gente tem que, no tempo e espaço, acreditar que algo deve nos ligar a momentos que nos dá sentido para viver. Qual o sentido de viver? Né? O que a gente pode deixar para trás? Espaços de capoeira como espaços educativos, né? Em que a gente consiga romper processos de preconceito, de opressão, que estão dentro dele também, dentro da capoeira, né? Como receber as travestis nos espaços de capoeira, né? Porque receber é uma coisa, mantê-las é outra, né? Então, os homens trans, as mulheres trans, a gente pensar nesse sentido, também aproveitando que a gente está aqui conversando, né, com pessoas que fazem parte dessa movida, dessa comunidade, e como é que a gente faz para manter essas pessoas na capoeira, né? Seres humanos costumam também deflagrar muito ódio, mas a gente precisa canalizar esse ódio, né? Ele não precisa deixar de existir, né? A gente não precisa negociar com todas as pessoas, com todas as situações. Né? Eu falo muito para os meus alunos e minhas alunas, eles não precisam negociar comigo para estar na capoeira. Né? Meu mestre preto está aí, a galera preta da escola está aí. Né? Agora, eu prefiro ser uma arma de combate. Né? E para ser essa arma de combate, eu preciso armar as pessoas também de autonomia, de conhecimento, para que elas façam desse conhecimento, né, aquilo que for preciso para libertar suas comunidades, para libertar a si mesmo. É um processo de compartilhamento de mecanismos, né, na verdade. E não de missão ou salvamento, né? A gente não precisa salvar ninguém, a gente precisa compartilhar esses mecanismos de libertação, de aprendizagem. E aí, galera, eu estou viajando. Caraca, estamos viajando junto, estamos viajando junto. Você não para nunca, mulher, pelo amor de Deus. Mas, ó, deixa eu perguntar uma coisa para você, Puma. E olha só o que eu estou pensando aqui, assim, saca? A gente já tem esses processos meio que não estão estabelecidos, assim, por exemplo, os pontos de costura, a capoeira, o candomblé, o vogue, né? A gente tem isso como processo de resistência, né? Então, e que a gente está mantendo, né? Então, por exemplo, as travestis é pouco, mas assim, a gente está conseguindo construir um processo com as travestis, né? Nesse sentido de autonomia, existência, produção de conhecimento, subversão, né? Pontos de costura, pontos de acolhimento, pontos de capoeira, pontos de vogue, né? E aí eu também aqui estou viajando agora, né? Brainstorming. E aí, nesse momento, né, a gente está se conectando, né? Não só nesse momento, mas a gente já tem, né? Por exemplo, o mestre tem construído o núcleo dele há muito tempo. Daí vem a Mari também construindo o núcleo dela, fortalecendo com o núcleo do mestre. Puma Camille construindo o processo dela, o ilê dela, e aí com a capoeira e com o Vogue, eu estou né, construindo esse processo de costura, de ponto de como a gente poder também estar no mundo, poder construir processos culturais de arte, tentar pegar o dinheiro para a gente poder produzir, o dinheiro do que está parado lá, porque a gente precisa de grana para poder sobreviver, construir plataformas, né? Então eu vejo que a gente, assim, essas plataformas já têm uma certa base, né? Pensando do que a gente pode fazer daqui para lá, né? Nessa junção, nessa união aqui. E assim, meu trabalho estava muito voltado para São Paulo, saca? Como ainda está. Eu não vou fechar essa porta, que é a porta que está com o dinheiro lá. Mas eu sempre penso assim, no entorno, né? Aqui, penso aqui, assim, que a gente está aqui, né? Esses espaços estão estabelecidos aqui na cidade.
E é isso, assim, não sei se você, Puma, poderia explanar mais um pouco a respeito do Vogue, enquanto esse processo de resistência também, muito importante para as travestis, né? Sem dúvida. Que já é sua ancestral, né? O Vogue não está aqui desde hoje. Já é um processo ancestral também. E não sei se você queria falar alguma coisa. Não, super, super. Na verdade, eu acho que o que me dá esse start do corpo e esse start da potência, e esse start é ter contato com corpos travestis, que são corpos que se potencializam quando tudo, na verdade, em volta tá falando que não é certo. Então, é você estar no centro de tudo, incondicionalmente, e mesmo assim você afirmar a sua potência de existência. Então, o Vogue é essa representação quando você conta a sua história. Você é obrigado a estar ali performando, independente da categoria que você entra. Se você vai vender face, se você vai vender a sua melhor roupa, que é best dresser, se você vai vender sexy siren, que é a sua sensualidade, se você vende habilidade, feminilidade no Vogue Femme, não importa. Você é o centro, e quando você é o centro, você mostra que você está apta para a vida. Então, a capoeira e o Vogue, de alguma forma, se encontram nisso. Mas o Vogue, ele me mostrou porque eu aprendi vivendo e vendo pessoas do meu lado sendo isso. Então, a Ballroom, ela me mostrou desse jeito como, na verdade, as coisas podem acontecer. Eu sempre vou traduzindo para o corpo e entendendo como aquelas pessoas são flexíveis, como aquelas pessoas são estabilizadas, como aquelas pessoas são móveis. Então, isso reflete, é um fato. E o meu olhar, ele capta esse olhar do corpo, do mínimo no corpo, só que essas pessoas estão existindo em outras potencialidades, entendendo elas mesmas com a potência que o Vogue faz elas entender. Então, está dentro daquele espaço, está dentro desses espaços, na verdade, com outras gerências. Então, o universo Ballroom, ele tem outra gerência. Por mais que exista todo um sistema, quem gere ali dentro das nossas houses, das nossas microcomunidades, são as femme queens, que são as travestis. Então, a maneira da gente interpretar nós mesmos, a vida, olhar para gênero, olhar para sexualidade, questionar a história, questionar esses processos que vão inflexibilizando, enrijecendo, engessando, dando formato, dando nome. O Vogue, ele faz toda vez um questionamento a isso, e sempre envolvendo questões de DST, questões de existência, questões, enfim, várias questões que, sem dúvidas, a capoeira também faz parte disso. Mas ela faz parte em núcleos, em mínimos núcleos, que acho que não é novidade para ninguém que o mestre Topete é a exceção da exceção da exceção. Então, pegar ele como regra e colocar ele na capoeiragem seria injusto. E no Vogue, imaginem vários mestres topetes travestis falando. Então, é essa comunidade que está existindo. Então, é essa comunidade que ainda não acessou a capoeira, e é essa comunidade que, a partir de agora, está começando a acessar a capoeira. Desde Ateliê Transmoras, e agora cada vez mais com essa porta que o Vogue entende que consegue conversar de corpo com a capoeira. Então, quando o Vogue entende, a partir dessa minha intersecção, que sou acolhido pela Ballroom, acolhido por esse lugar, então, na verdade, o Vogue passa a adentrar e a capoeira passa a adentrar, e eu tenho certeza que logo novas perspectivas serão vistas e dadas, e o futuro, ele tem muito essa cara que está acontecendo agora nesse encontro. Eu tenho certeza. Legal, também acho. E aí é daqui para lá, né? Então a gente também não para, né? A gente vai pro base, parede, laje, telha, né? Então muita coisa a ser feita. Eu acho que a gente ainda está bem assim no começo, né, de tudo, mas é um começo que a gente, que tipo assim, um começo da hora, porque a gente tá, né, trazendo a consciência de tudo, né? E inclusive apontando a violência, né? Olha, isso aqui é violento. Isso aqui não é, isso aqui, entendeu? E a gente vem para, sabe, para ir soando também, ouvir, porque, tipo assim, como eu já tinha falado no começo da questão do egoísmo, né, do egocêntrico, as pessoas hoje, elas não estão para ouvir, né? Tipo assim, elas não conseguem ouvir.
né? Você não consegue se comunicar, porque é muito difícil. E a gente também vem sempre nessa coisa, vamos ouvir as pessoas mais antigas, vamos respeitar as pessoas que estão, né, nesse lugar há muito tempo, há mais tempo que a gente, pessoas que podem dizer outras perspectivas, né, outro ponto de vista, somar, né? E a gente vê que essa coisa da branquitude não é. A branquitude ela vem na questão para destruir, né? Destruir. Cisgeneridade, destruir, né? Eu vejo a cisgeneridade como um mecanismo do capitalismo, né? Se criou a cisgeneridade para servir, para ser um ponto de mão de obra para o capitalismo continuar existindo. E aí a gente vem, hoje em dia, no meio desse capitalismo doido, neoliberal, pensando nisso, né? Como é que a gente vai conseguir viver bem, existir dentro desse processo genocida. E identificar onde está o genocídio também, né? Então, tipo assim, quando a gente vem identificando onde está a violência, a gente vem querendo ir aí, perto da gente, né? Querendo, tipo assim, construir outros processos. E eu vejo que, por exemplo, o Vogue, ele... ela, né? Elo. Vem para também trazer esse lugar. Eu vejo que, por exemplo, pensando em gênero enquanto... Tipo, eu penso assim, que o gênero ele é uma expressão que ela é construída também pelo seu território, né? Pelo seu território, pela sua racialidade, pela sua questão econômica, né? Então, por exemplo, hoje, voltando lá para aquela questão da identidade, né? Você vê muito assim, acontece muito assim, por exemplo, eu sou uma mulher trans, e aí essa mulher trans, ela tem um estereótipo, vamos dizer, que é a branca, né? A branca, eu sou mulher trans. E aí, quando a gente fala de travesti, você vê que já não é uma mulher branca, que não é uma mulher rica, né? Que não é uma... Na questão, assim, não estou falando que travesti é mulher, mas que travesti ocupa esse espaço da mulheridade, né? Existe a mulheridade dentro do corpo travesti. E vamos pensar assim, que travesti é um gênero local da América Latina, apesar de que na Espanha elas também se veem como travestis, né? Mas já nos Estados Unidos já não é mais travesti, na Índia não é mais travesti, na África não é travesti também, né? E aí eu fico pensando nesse processo, né, de como a gente está aqui agora. E é isso, assim, gente. Eu queria... O processo da supremacia branca, né, é reduzir tudo, né, a pó e a nada. Então, quanto mais gênero tiver, poda. Quanto mais possibilidade tiver, poda. Qualquer ideia que transcende materialidade, corta o barato. Entendeu? Então, tudo que fugir de uma concepção reducionista de existência, né? O que reduzir a né? A supremacia branca só pensa em si mesmo, só pensa em um e não ao outro, é sempre a propriedade privada, é sempre né, a posse. Eu tenho uma pessoa, né? Eu tenho uma terra, eu tenho um animal, eu tenho. Tipo, e aí gênero reduz, isso. E aí toda tecnologia que é da coletividade, que é da comunidade, que é da expansão, inclusive das dimensões existenciais, que é a imaterialidade, a espiritualidade, o invisível, né? Aí é motivo de resistência, né? Ou é motivo da supremacia branca oprimir e é motivo, né, da ponte para cá resistir. Então a gente tem que pensar bastante
né, independente das concepções, das crenças, do lugar que a gente ocupa, né, de cada um de nós, aonde que a gente detecta, identifica esse tipo de opressão, né, nas minúcias mesmo, né? Então, tem até a Luísa Pinta foi uma mulher benzedeira que foi punida num tribunal de inquisição no século XVI aqui no Brasil. Aí o caso dela é bem emblemático também, porque, claro, todo mundo que é de matriz africana sempre foi perseguido, mas no caso dela, ela conseguiu curar muita gente branca na época. E aí, mesmo assim, ela foi perseguida, né? Ela teve visibilidade e tal. E aí houve o tribunal, né, de inquisição, né? Vieram os jesuítas para poder, como se ela fosse uma bruxa e tal. Então a gente percebe, né, como pessoas como ela até hoje, né, terreiros são destruídos, porque nada é aceito para além de uma redução da existência dentro da supremacia branca. Então, quando a gente tem a oportunidade de ampliar essa visão, de se comunicar, né, por isso que eu falo que é o grande legado, é esse novo mundo. É um mundo em que, né, a supremacia branca não deixa, não compreende, não quer, não deixa existir. Por isso que o legado da supremacia branca é da destruição, né? Então, eu como branca, algumas de nós como brancos aqui, a gente tem que desfazer desse legado. A gente não pode, é uma responsabilidade, né? Então, a gente está no espaço de capoeira ou de vogue, é essa coisa muito bonita que a Puma falou, né, e que a Vicenta representa tão bem. Quando as lentes do mundo são vistas, né, a partir de quem é o vencido, né, é aquele que está resistindo, aí as coisas se organizam de uma outra maneira. Então, o BOL, como sendo um espaço gerido, pensado, né, a partir de uma galera que tem outra lente, que vê o mundo a partir de um outro lugar, você estabelece um outro lugar, né? Exatamente. É perfeito isso, é perfeito. Então, eu compreendo quando você... É o espaço que eu falei, é o espaço que você se reconhece, onde você encontra um espelho, você vê que as pessoas são como você, e que você consegue se reconhecer, você consegue traçar o percurso de quem você é nesse lugar. E isso é maravilhoso, isso é perfeito. Nem tudo na capoeira, e você tem toda a razão, né, como eu apontei. A capoeira também tem espaços que mantêm a opressão, né? E isso é complicado. Por quê? Quem é que está gerindo? Quem é que está organizando esse espaço? Que a partir de que lentes, né, está se olhando o mundo, né? E aí elas vão reproduzir, o espaço vai reproduzir, né? Então a gente precisa estar em intenso diálogo mesmo. Tem uma pergunta rolando aí que a galera quer ouvir. Foi o que é o Vogue, não é? Eu vi que rolou mais uma aqui. Isso. Deixa eu ver. Pô, vai ser um prazer. Primeiro, licença, né, para falar disso. E, pô, vai ser um prazer poder compartilhar do mundo que, na verdade, esses corpos criaram. E olha qual que é a perspectiva. Assim como a capoeira, o objetivo é buscar conexão com algo além da gente, para a gente conseguir se fortalecer, para a gente conseguir se conhecer em corpo, mente e espírito. Então é acessar o invisível, acessar essa força que existe dentro da gente, entender o nosso corpo em excelência. Então são corpos que na verdade transcendem flexibilidade, é entender o corpo no ápice e brincar com essas duas energias que existem no universo, yin e yang, independente dessa dualidade que existe a dimensão, que na verdade é mal interpretada entre masculino e feminino e colocamos entre homem e mulher. Então é entender essas duas energias e conseguir traduzir isso para o corpo. Então agora, fisicamente falando do que é o Vogue, a comunidade Ballroom, eu vou falar primeiro do Vogue, que é a dança, e eu vou falar agora da comunidade Ballroom, que é algo além da dança. A dança é uma das categorias criadas dentro da comunidade Ballroom. Então, em 1960, e na verdade existem relatos de antes disso, Paris Dupree, que é uma mana trans que estava em processo de transição na prisão de Ricker Island, em Nova York, nas prisões do Harlem, já se enxergava nesse lugar do mainstream, de entender, na verdade, que aquele corpo transcendia. Na verdade, quando até o nome disso, se não me engano, elas não tinham nome de travestis, eram transformistas. Então não se reconheciam ainda com este nome.
Então ali eram transformistas, transwoman, existia uma outra nomenclatura. O travesti ele realmente vem aqui na América Latina, é algo que é originário daqui. Eu não sabia da parte da Espanha que a Vicenta tocou. Eu tenho até para compartilhar com uma amiga que estuda, eu achei interessante. Enfim, então, neste momento, as únicas revistas que entravam nas prisões eram as revistas da Vogue, que era o exemplar e o auge de onde uma mulher poderia estar e poderia expressar feminilidade e expressar tudo que é de mais essencial numa mulher. E ela, naquele lugar, fazia o dobro. Então ela fazia o dobro e, na verdade, era um gênero que não era reconhecido enquanto mulher. Então já existia outra maneira de expressar gênero que fazia a mesma coisa que esse gênero fazia, assim com a mão nas costas. Então aquilo que estava sendo ganhado dinheiro, aquilo que estava sendo olhado, ela entendia que o corpo dela fazia e muito mais que aquilo. Então ela começou a fazer aquelas poses das capas das revistas muito clássicas e muito chique, com muito detalhe. E dentro dessas poses começaram a rolar batalhas, que as outras manas começaram a notar que elas também tinham aquele bafo. E dentro do Beat House. Então o House, ele é o palco para isso. O House é como se fosse o nosso berimbau, o ritmo, que era até então que rolava ali. E até então quem podia batalhar era só as transformistas, só as travestis, só as femme queens. Então elas começaram primeiramente colocando esse lugar, então falando de Vogue, a construção da dança, que a primeira categoria é a pose, existe uma série chamada Pose no Netflix, que até fala sobre essa construção. Então poses, categorias dançadas, elas entram com essa concepção da servidão, da luta, do reto, das linhas, da perfeição. Então é onde isso começa a entrar mais, a marcialidade, a luta, que é a categoria dançada, que é o Vogue Old Way, que tinha toda essa lógica da perfeição, da exatidão, que era tudo que o mercado estava querendo para aquele momento. Então o mercado ele gritava por isso, mas os corpos travestis eles não conseguiam se entender dentro dessa lógica. Então eram corpos que, por mais que estivessem dentro da linha, eles eram fluidos e circulares. Então aquelas linhas que eram assim, naquele corpo, que não como regra, mas que muitas vezes também tem prótese, que existem ondas, existem outro lugar, não se encaixava naquele lugar que era pedido para colocar, que era reto. Então entra o Vogue Femme, que é o que eu danço, que é um Vogue que já usa a circularidade, é a mesma linha, só que na verdade com esse corpo que expressa esse S, esse circular, o que me traz muito a capoeira, muito em todos os lugares, em todas as transições, em todos os movimentos físicos. E o Vogue Femme, então, que é esse lugar das travestis, ele traz esse corpo, então, independente do seu gênero, da sua sexualidade, não vou dizer ancestralidade, a filosofia, assim como a gente usa na capoeira, a filosofia, o fundamento da dança é você colocar o seu corpo neste lugar. Então você coloca o seu corpo neste lugar, normalmente com um salto, você luta com o corpo, que é o que normalmente muitas travestis têm para sobreviver e para lutar a vida. Então a gente aponta sempre o corpo, 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 corpo. Então, independente do lugar, tudo vai voltar para o corpo e como você... Isso é forte. E como isso é potente. Então, a performance, ela perpassa por essa lógica, como o meu corpo consegue estar perfeito em todo momento, exatamente. Meu corpo ele se mostra perfeito até na hora da morte, que é o dip. O dip é a finalização, o dip é a queda, o dip é o recomeço de um ciclo para um outro ciclo, para um outro elemento, exatamente. Então o dip ele representa isso. Então o Vogue ele conta essa história por esse olhar também com o corpo que é dissidente. A Vicenta usa essa palavra, eu achei genial. Eu falava desobediente, mas eu amei a dissidência, porque ela faz muito parte disso, desse corpo desobediente, dissidente, que pode contar uma história no mundo que ele mesmo criou. Então a Ballroom é esse mundo seguro que elas mesmas criaram para mostrar toda a potência que um ser pode ser. Eu estou falando só do Vogue Femme, que é esse Vogue dançado, que é o que eu tenho pego, mas a Ballroom
ela me potencializa desde a maneira que eu ando, da maneira que eu falo, da maneira que eu penso, da maneira que eu me visto, da maneira que eu vendo a minha beleza para o sistema, da maneira que como eu faço contraponto até com a costura. A Vicenta falava da costura e isso rodava a minha cabeça, que a costura ela faz parte da comunidade ballroom. As houses, que são como se fossem grupos de capoeira, Angola Resistência, Nizinga e outras comunidades, as houses elas são criadas como aquilombamentos também, de pessoas travestis que entendiam e viam outras pessoas LGBTs que eram mandadas embora de casa por ser LGBTs, ou enfim, acho que a Vicenta existe sendo a ballroom, que é o que acontece. Então elas pegavam essas pessoas para house delas, só que não é simplesmente estar aqui e a vida acabou, a vida precisa acontecer. Então eu te potencializo, eu divido meu conhecimento, vamos entender o seu corpo, que na verdade, como eu falei, muito do que várias travestis, hoje na verdade ainda tem é o corpo. Imagina naquela época, que mais portas eram fechadas para acessar a mente a partir da academia e de vários outros lugares. Então vamos pensar como a gente pode vender o nosso corpo em potência. Então vende tudo, vende-se sim a sexualidade, mas eu vendo beleza, eu vendo estilo, eu vendo o meu andar, eu vendo habilidade física. É inquestionável que eu sou foda, é inquestionável. Então o Vogue, ele pega esses corpos LGBTs, que eram corpos que não eram aceitos, e traz eles para a sociedade inegavelmente foda. Então, desde a categoria de vender a minha beleza, como eu vendo isso, e como a gente entende isso a partir de visagismo. Então, elas usam tudo que, na verdade, o capitalismo conseguiu dar nome e trazem, na verdade, com outro olhar. A ball é a festa onde tudo isso acontece. Existem categorias, houses, todas essas houses, a house da Vicenta, a house da Mari, a house da Antônia, a house da Rafa, a gente se encontra, eu e os meus filhos, a Vicenta e as filhas dela, e todas as pessoas que, na verdade, a gente conseguiu fazer, nos encontramos num mundo que elas próprias criaram para conseguir ser. Então, ali a gente é super-herói, ali a gente é o que a gente quiser. Então, a gente se potencializa e sente o doce, o fino, o mel do poder que a vida dá para todo mundo, mas que poucas pessoas têm acesso, em algo que elas mesmas criaram. Então, elas criam algo para conseguir sentir. Quando eu sinto, entendendo que corpo, mente e espírito é uma coisa só, eu posso cocriar. Então, se eu sinto nesse lugar, eu posso cocriar para minha realidade. Então, ela sai daquela realidade no mundo que ela mesma criou para conseguir ir além. Então, é aquela batalha, é conseguir levar você além da perfeição que você era, assim como o jogo de capoeira, que é sempre levar o pé no outro para o outro conseguir ir além. Então, o Vogue Femme, assim, a comunidade ballroom representa muito a capoeira, tanto na naturalidade, que eu digo realmente, de usar a natureza, os elementos da natureza, a reutilização de roupas, que é o que a Vicenta faz. Isso acontece em todos os lugares porque existem nomes, existem temas, as categorias. E as pessoas, muitas delas, que são de periferias, não conseguem ir na loja da Gucci e comprar uma roupa da Gucci. Mas elas fazem, assim, roupa com chapéu de palha e desfila. E o que é mais importante, não era a roupa da Gucci, era quem estava dentro da roupa da Gucci e como a roupa da Gucci compunha aquilo, mas na verdade a gente não entendia. Então elas refazem toda essa maneira de entender o mercado. Então é um outro olhar para tudo. E ter o privilégio, na verdade, de estar dentro dessa comunidade e reconstruir a capoeira de dentro, de olhar para outro lugar, na verdade, por esse olhar é um privilégio. Então, eu acho que eu falei não tão simples, né? Porque eu vou falando e já vem todas as minhas experiências, né? Porque eu falo e estou visualizando aqui. Mas às vezes, para quem nunca viu, para quem nunca esteve, eu faço um convite a sentir de perto a energia que é uma ball. Sabe aquele bafo de capoeira quando o berimbau toca, que arrepia, que você fica assim, e quando a pessoa... É aquilo, existe na ball. Só das pessoas chegarem, as pessoas chegam assim, ó. Você fala, gente, ela entendeu quem ela é. Ela entendeu a força que tem dentro dela, porque as pessoas chegam, parece que elas são inabaláveis, elas são poderosas, elas entenderam um bafo que existe dentro delas. E o Vogue... É você chegando, amor. O Vogue, ele dá esse você bafo. chega, você arrasa. Ai, gratidão, é o Vogue, e saiba que se arrasar, eu tô assim nesse processo de entender, porque é amedrontador dominar a liberdade. É amedrontador dominar a liberdade. A liberdade é muito complexa.
não é simplesmente ser livre, estou livre. Então, dominar essa liberdade do seu corpo, a sua potência é muito complexo e dá medo. Só que a capoeira e o vogue tá aí para ensinar pra gente entender com a mente e, sem dúvidas, o corpo, que é a nossa maneira de comunicar, além do ritual que o mestre falou, que é o canto, a comunicação ali entre o beat e o birimba, e o chanter, que é o berimbau, e a bateria. A comunicação precisa existir. A comunicação precisa existir entre o júri, chanter e beat. Entre o berimbau, a bateria e o cantador. Essa comunicação está existindo entre os corpos, que é o camarada e a outra pessoa, que é eu e a meu oponente ali na batalha de vogue. Precisa existir esse espaço de comunidade que é a capoeira, que é o espaço que eu estou seguro para conversar. Que é o espaço que hoje a gente não precisa mais usar a navalha, eu não preciso mais usar do que eu precisava usar para me sobreviver. Então é um espaço que cada vez mais tem se tornado seguro. Assim como a ballroom. Precisa existir esse espaço que é esse mundo imaginário que eu criei para me potencializar. Então, a ballroom e o vogue, eles têm as mesmas linguagens, as mesmas conexões, os mesmos objetivos, que era libertar corpos que queriam se expressar com liberdade. E é buscar essa liberdade, dominar essa liberdade, que no final das contas é se compreender, se conhecer, é o encontro com você mesmo, que é o que a Mari trouxe no começo, eu achei genial. Você entra, na verdade, para contar a sua história, mas você conta a sua história se conhecendo. Então você está falando e entendendo. Você está indo e o corpo está mostrando que há inflexibilidade, que é necessário olhar para esse lugar, que não é à toa. Eu acho que, enfim, falei demais. É isso, gente. Acho que eu respondi, né? Tudo. Ó, gente, agora é 20 horas e 50 minutos. Meu Deus. E a gente muita coisa para falar ainda. Mas, ó, eu acho que a gente poderia começar a pensar em encerrar, porque, enfim, já iniciamos esse processo de custar. Eu queria só fazer um adendo assim sobre vogue e tudo isso, né, que a gente estava falando, corpo e tal. Somar que você estava falando. Vogue é uma revista super racista, extremamente racista, de moda, que coloca que para mim ela costura muito bem esse processo capitalista, né, da indústria de roupa, porque ela faz parte disso. Ela é uma ponte de vender, e ela vende a imagem da perfeição da mulher branca. É isso. E aí as travestis preta pega tudo, rasga, pica, tudo. Exatamente, corpo, exatamente. Eu, né? Tô na capa, eu sou um corpo de guerra preparada. E para além disso, as danças, você vê que as pessoas que estão ali competindo estão muito preparadas assim para destruir esse lugar, né? Exatamente. Para quebrar esse processo de violência, de tornar o espaço do ballroom da mesma maneira que o espaço da capoeira um espaço seguro, né? De segurança. Então, por isso que às vezes eu fico pensando assim, para que eu vou para a roda de capoeira para ficar esfregando meu egocentrismo, questionando a vida de uma pessoa negra que está ali. Muitas vezes eu já me vi assim, quando eu ia jogar. Aí, tipo assim, para que eu vou ficar querendo diminuir a vida de uma pessoa negra que está ali, sendo que, primeiro, não era, né, que é uma tecnologia de pessoas africanas. Então, tipo assim, de como a gente vai transformar, como é que o nosso protagonismo vai somar com todas essas questões desses lugares de movimentação criado por pessoas negras, né? É isso que eu fico pensando. E é isso, assim, eu queria agradecer vocês por estar aqui, foi muito foda. Toda vez que eu tenho com a Mari, sempre foi muito foda, com o Puma também. Queria agradecer mais uma vez o mestre, se você quiser fazer alguma consideração final, mestre. Sim. E assim, eu queria só deixar um recado. Quem quiser colaborar com todos esses lugares que a gente falou, né? Que é a Escola do Mestre, o Ateliê Transmoras,
a Casa Sem Preconceito, o xirê, né, o xirê dos orixás. Pode pesquisar, a gente tem Instagram, tá? A gente tem também um forms lá no nosso Instagram do Ateliê Transmoras. Quem quiser se inscrever ali, quem quiser fazer parte dessa rede, quem quiser somar todos esses espaços de resistência que a gente está mapeando aqui em Campinas. Eu queria dizer que não tem só esses espaços, tá, que a gente está falando agora, tem outras manas travestis, mães de santo, pais de santo em Campinas. Existem espaços de Vogue em Campinas que a gente nem citou aqui, mas existem vários espaços de Vogue, várias houses, que acho que, de repente, que mais para frente, o ateliê vai começar a construir, amarrar esses lugares, porque é isso, a gente amarrando esses espaços de segurança, de resistência, de apoio, né, para quem tá fudida, e para quem não está fudida, somar com a gente. E é isso. Obrigada, Mari. Obrigada, Puma. Obrigada, mestre. Quer falar um pouco com a gente, mestre? Eu? Sim. Deixa todo mundo falar, eu encerro agradecendo. Tem mais alguém que queira falar? Deixa eu só despedir, então. A gente tinha uma proposta, né? Se transformou no que se transformou, isso é muito legal também. Eu quero agradecer a Vicenta, ouvir você, Vicenta, é sempre maravilhoso. Máximo respeito aí por tudo que você constrói para essa casa de acolhimento, você me acolheu também, eu agradeço. Suas palavras refletem tudo que você é para nós na capoeira, você é exemplo, você é beleza, você é preciso você na capoeira. Você é um presente para a capoeira. A gente fica feliz com a sua existência, com a sua contribuição, né? A gente passa pela capoeira e o tempo vai passando e a gente tem que perceber isso. A gente não está aqui para ser... O mestre sempre fala, né? Não é ser melhor de capoeira, é ser bom para a capoeira, né? E você, tão novo, consegue fazer essa contribuição, né? E eu agradeço, te ouvir é fantástico, e estar junto com todo mundo que veio aí hoje, assim, é maravilhoso. As coisas, elas tomam seu rumo, a gente vai ter oportunidade aí para estar construindo diálogo com o corpo também, né? Acho que essas ideias vão reverberar aí nos espaços de vocês, na família de vocês. E é isso, máximo respeito, agradeço, alegria total. Obrigada, meu mestre, arrasou. Legal. Gratidão demais, mestre, por estar aqui. Vicenta, você é o futuro, né? Eu acredito que o futuro existindo no presente tem a sua cara. Tudo que você faz à sua volta reflete a maneira que o futuro vai existir a partir de trocas, a partir de reciclar, a partir de entender um outro olhar, sabe? Então, a capoeira é uma tecnologia do futuro, o Vogue é uma tecnologia do futuro, e a gente está se encontrando aqui para discutir o futuro. Então, eu acho que tem tudo a ver. Muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua existência. Mari, te ouvir, na verdade, traz tanta força, é tão conciso, é tão preciso também, saiba. Então, nossa, vai ser incrível poder continuar esses encontros. Mestre, a sua figura aqui é muito forte, como eu falei, ela representa muito pra gente, ela legitima muito a nossa conversa, que não é um bando de louco também, sabe? É gente louca, sim, mas é gente louca que, na verdade, sabe, tem um sentido. Eu também estou no meio, não, vocês é ser humano, nada. Não, olha, estamos juntos, né? De maneira nenhuma, assim. Vocês são fantásticos, vocês são uma pessoas fantásticas, que brilha, tem uma luz, né? Importante é o coração de vocês, né? Eu vejo assim a humanidade, né? A mãe natureza, né? Os elementos, né? A terra, a água, o fogo, né? E o ar, né? A mãe natureza, vocês são tudo isso aí, vocês movem, a gente move isso, a mãe natureza. Fantástico.
Bom, termina, você estava falando, até desculpa, você falou Não, mestre. pode continuar, pelo amor de Deus, mestre, continue. Tá. Então, bom, eu queria, assim, agradecer a Trinel Mariana por esse trabalho que ela está realizando com todo o amor que ela tem, né? De fazer as coisas, de se doar, de fazer amizade, de abraçar todo mundo, né? Eu fico muito feliz de ter um aluno como você, assim, que vestiu mesmo a filosofia, assim, da capoeira. Queria agradecer a Vicenta pela essa iniciativa de escrever esse projeto, de estar ajudando todo mundo, de estar compartilhando a sua sabedoria, o seu conhecimento para os outros. É um exemplo muito grande. Queria agradecer a Puma, né, por ter aceitado o convite da Trinel Mariana, da Vicenta, viu, Puma? Eu acompanho muito você e como você cresceu na capoeira, na vida, e é um exemplo, assim, para muitos capoeiristas, para muitas capoeiristas, para muitas pessoas, assim, e vocês têm essa ideologia, essa filosofia de vocês, né? O seu, como é que eu posso dizer? Não sei se é filosofia de vida, mas, assim, é isso mesmo, é muito bravo essa bandeira que você faz e ajudando todo mundo, né? Sem pisar nas pessoas, acolhendo todo mundo. Parabéns por isso. Seja bem-vindo à escola. Você sabe que quando você chega na roda dos meus eventos, fico muito feliz quando a gente se encontra. Sucesso sempre para você, sempre, né? Esse profissionalismo, né? Essa forma de você levar a vida e entender, se entender os outros. Eu queria agradecer a todos os alunos da Trinel Mariana, né? E as alunas, a todos vocês que realmente acompanham a Trinel, né? Cada um de vocês, eu fico muito feliz, né? Isso é ser discípulo e discípula, né? Alunos e alunas, todo mundo terão, mas discípulo que acompanha a Trinel. Então, cada um de vocês, obrigado por estar... Eu amo esse povo, mestre. Eu amo. Não, esse povo também, eu amo todo esse povo. Então, é tipo assim, ó, energia positiva para cada um de vocês, todos vocês, sucesso sempre para cada um de vocês. E é isso, igualdade, sim, igualdade para todo mundo, né? A gente compartilhar isso, né? Eu tenho a minha forma de pensar, sim, e tudo isso que vocês falou, né? Com certeza, na capoeira tem pessoas com outro pensamento, mas eu penso numa capoeira digna, numa capoeira para todo mundo, né? Para todo mundo compartilhar, jogar. Eu acho que naquele momento é ser capoeirista, ou dançar a capoeira, ou tentar entender, né, a filosofia da capoeira, entender. E eu acho, assim, que cada um de nós temos um limite no corpo. Mas se a gente estudar, treinar e compartilhar, a gente pode fazer coisas incríveis com o nosso corpo, com a nossa voz, né? E acreditar, sim, acreditar naquela energia que cada um de vocês tem, né? Que cada ritual, né? Eu acredito, sim, né? Dos rituais que você falou, do vogue, da capoeira, do outro ritual, chama, de uma forma ou de outra, a gente se sente conectado. Então, sente essa força que tem cada ritual, né? E vai para cima mesmo, deixa o corpo se manifestar, deixa o corpo entender. E quando alguém falar de vocês, fala assim, poxa, eu fiz o meu melhor, cara, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Importante também vocês satisfazer o corpo de vocês e a alma de vocês, onde que vocês estão, com quem vocês estão, o que vocês estão fazendo. Isso e realmente a Pluma falou uma coisa, a liberdade, dependendo do espaço que a gente tem, fica muito confuso, né? A gente tentar se manifestar a nossa liberdade num momento, assim, num espaço, às vezes, privado, espaço público, enfim. Mas é isso, é tentar, pelo menos, entender a energia de cada um de vocês. Esse evento, esse encontro foi maravilhoso, vocês estão de parabéns, e cada pessoa aí, agora faltou mais o pessoal se manifestar para pergunta, falar, né? Eu vejo aqui muitas pessoas, e eu vejo, né, assim, nós temos dificuldades em comunicação, mas aí podia comunicar com o corpo ou da mão, era importante o pessoal aí que participaram, lógico que vocês estão com a energia de vocês, mas eu acredito que muitos de vocês estão com dúvidas
e queria falar, procura para uma pergunta a Vicenta, treinar a Mariana, mas assim não deixa de falar pelo menos um pouquinho o que vocês sentem, porque é muito importante também a gente, lógico que eles são, né, o responsável pelo evento, os oficineiros, palestrantes, né, Pruma, treinar a Mariana, Vicenta, mas vocês poderiam ter, né, falar de alguma coisa. Eu fico até preocupado, assim, mas eu vejo que vocês estão felizes, eu estou feliz. Então, todos vocês estão felizes, eu também estou. Gente, fantástico, tem que ter essa iniciativa, tem que ter, não ficar por aí, tem que ter mais roda de conversa para a gente entender mesmo, entender um, o outro, a outra, o outros, né? Para a gente se dividir o mesmo espaço, com respeito, com união, o mesmo propósito, assim, de adquirir conhecimento para multiplicar, para passar, né, de uma forma assim que as pessoas entendam e que usa o conhecimento para o bem, né, para ajudar, né, porque hoje também as pessoas estão usando muito conhecimento para defamar, maltratar as pessoas e deixar as pessoas para baixo. Isso é muito ruim, a divisão desses pensamentos. Então, tem vocês aqui, pessoas que têm o mesmo pensamento, assim, de compartilhar os saberes. Então, parabéns mesmo, eu estou aqui, eu aprendi muitas coisas com vocês, estou muito feliz pela noite de hoje. E quero reencontrá-los de novo, novamente, né, para a gente estar conversando. Eu quero aprender isso, eu quero aprender as coisas, né? Eu tenho dificuldade em aprender e reaprender. Eu quero aprender para viver. Então, quando se aprende, a gente vive. Então, todos nós estamos vivendo. Vamos viver, gente, com alegria. Axé, paz e luz para todos e força para cada um de vocês. Depender de mim, eu estou aqui para a gente compartilhar, estar junto a todo momento e aprender assim, né? Com todos e com todas. Obrigada. Ó, deixa eu me dar mais um minutinho. Sim. Vai, Vivi. Eu quero agradecer duas pessoas que são muito importantes nesse projeto, que está junto aqui do Ateliê Transhoras, que é a Rafa Kennedy e a Antônia Moreira, que são as manas que estão por trás de Vicenta, elas estão aí? Elas estão aí para aparecer na tela, para a gente conhecer? Eu acho que Rafa, você conhece. Oiê! Aí! Estão aí, presente. Sim. Legal, fantástico, gente. Uma boa noite para vocês, legal. Obrigado por estar apoiando. Obrigado por você estar apoiando a Vicenta nesse projeto, tá junto aí lado a lado, viu? Gratidão, meninas, maravilhosas. Gratidão. Arrasaram. Olá, Rafaelo. Rafa. Gente, aí, muito agradecida por essa troca, assim, é muito precioso, assim, um encontro como esses, né? É muito importante poder ouvir vocês, poder ter o mestre aqui, poder ter a Puma, a Mari, né? A Vicenta, a angoleira, movimentando tudo isso, fazendo essa ginga, né? Essa ginga de conhecimentos, assim. Então, é muito precioso que a gente também saiba ouvir, né? Para poder aprender a movimentar o nosso corpo conforme o nosso conhecimento também, né? Para além do chute, dos babados todo, né? A nossa cabeça tá ali, né? Nossa mente, o nosso coração tem que estar na roda, né? Para além de qualquer outra coisa. Muito grata. Obrigada, Rafa. Vocês estavam o tempo todo aí, não apareceram para a gente, para conversar com a gente? Poxa! Deveria ter aparecido com a gente. A gente estava aqui na expectativa. Legal, mas apareceram agora. A gente estava na escutativa. Não, isso. Mas foi muito bom essa conexão, muito incrível esse projeto. A gente fez com muito carinho, planejou ele com muito carinho. Eu fico muito feliz de estar vendo desmaterializado dessa forma, né? Poder de ver tantos rostos que eu não conheço, agora começar a ver também. Então, eu fico muito feliz.
Um beijo, então, gente. Obrigada Beijo. Valeu, Antônia, Rafa, Vi, mestre. Obrigado. Gratidão, Antônia. Vai energia para todo mundo. Vamos lá, energia, gente. Vicenta, muito obrigado a todos os alunos da Vicenta, da Mari, toda a galera da Vicenta, da Ateliê Transmoras. Muito obrigado, galera da Capoeira Resistência. Vamos fazer Beijo um no fundo dos corações. Obrigado. Gente, Antes de sair. Beijo. Tudo boa de noite a bom, todos galera. e a todas, gente. Boa noite. Foi lindo. A próxima vez vai ter uma roda, hein? Demorou. Uma roda. Uma rodinha virtual. Rodinha da cloroquina. Rodinha da ivermectina. Nossa, valeu, viu, mana? Foi muito bom. Seguiu outro percurso aí, mas foi